Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Me diga o seguinte, claro que sempre é possível uma virada, mas um relatório de 100 páginas, como o apresentado pelo ministro Luiz Edson Fachin, né, com texto de doutrinadores, com exemplos 1000, e que parecia, aí é uma opinião de jornalista, muito coerente, muito interessante, né? E, inclusive a gente comentou ontem com o professor Eduardo Carrion aqui, que também achou muito bem fundamentado o voto de Fachin. Mas uma reviravolta no Supremo pode sempre acontecer, o relator ser vencido. Mas se vocês que trabalham o direito imaginavam tantas modificações como as que aconteceram, professora? Oi, Felipe. Bom, eu acho, sinceramente, que a reviravolta não foi tão grande quanto parece. E já vou te dizer por quê. O voto do ministro Fachin é extremamente bem fundamentado e é bastante consonante com a Constituição Federal. Não se pode dizer que aquele voto, que não só fundamentado por doutrinadores, mas pensado e abalizado pela Constituição Federal, tenha sido um voto ruim que tenha sido superado pelos demais ministros. O que aconteceu no Supremo Tribunal Federal é que houve alguns ajustes de interpretação. A questão toda é que a nossa Constituição, lá no artigo 102 da Constituição Federal, diz que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, dá ao Supremo essa última palavra interpretativa da Constituição, certo? Então, quando o ministro Fachin, ele está muito preocupado com outro artigo da Constituição, que é aquele da separação dos poderes, que a gente conhece bem. Ele está preocupado com a intervenção mínima do Supremo Tribunal Federal em qualquer outra questão que diga respeito a executivo ou a legislativo. No entanto, o ministro Barroso, ele não tem essa preocupação teórica tão forte. Eu já explico. O Roberto Barroso, ele é filiado a uma escola mais ativista judicialmente, que eles falam o pró-ativismo interpretativo ou neoconstitucionalismo, e ele entende que o Supremo Tribunal Federal tem um papel mais ativo nesta parte interpretativa, que ao interpretar, ele normatiza, de certa forma. Sim? E essa é uma postura que o Supremo já vem adotando, a do Barroso, há bastante tempo, certo? Então, são pequenos ajustes. Aconteceu ontem, né? Foi depois do voto de Barroso. Ontem, e acontece seguidamente. Sim, mas foi depois do voto de Barroso que começou essa nova leitura e, inclusive, a questão que muita gente diz, né? Simão, mas infelizmente acontece isso da forma como são indicados. Não, mas os ministros indicados pelo PT, não, os ministros mais antigos que não têm indicação do PT também seguiram Barroso. Barroso. Essa é uma postura que o Supremo vem adotando desde que o ministro Gilmar Mendes entrou no Supremo Tribunal Federal em 2003. É uma mudança de paradigma do papel do próprio Supremo. Então eles trabalham dessa forma. Eles seguem essa corrente mais forte. Mas eu não entendo que tenha havido tanta derrota assim para a Câmara no que foi estabelecido. Porque, primeiro, que eles pensaram bastante na segurança jurídica, na questão do julgamento anterior, do precedente que eles tinham, que é o impeachment do presidente Collor de Mello, certo? Então, para evitar que as regras do jogo fossem modificadas. E em relação, eu achei o ponto mais complicado na intervenção é a questão da obrigatoriedade da comissão única, né? Submeter à votação, obrigar a Câmara a chancelar unicamente aquela chapa ou aquela comissão feita pelos líderes. Que é a dúvida de Eduardo. Obriga o plenário a simplesmente validar o que os líderes estabeleceram. Isso pelo princípio democrático, pela representação e pelo máximo possível de organização democrática, isso parece ser algo bastante complicado de se justificar democraticamente na nossa Constituição. O que há dúvida exatamente, Eduardo Cunha, porque isso até foi eu não vou lembrar literalmente a frase, né, perfeitamente a frase de Luiz Edson Fachin, mas Luiz Edson Fachin dizia o seguinte, olha, se está escrito eleição, se pressupõe duas chapas, quer dizer, tem como votar. Não é eleição, se não é validação, exatamente. Não precisa sequer ir para o plenário. Exatamente. E aí, se fosse mera indicação dos líderes, sequer o plenário teria que julgar, né? Teria que validar. Exato. E aí então essa é uma parte que é bastante complicada no voto do ministro Barroso. As outras eram bastante esperadas. A questão do julgamento pelo Senado do artigo 86 da Constituição Federal, que é outro ponto que o Barroso suscitou, que é a possibilidade
do Senado, ao receber o procedimento todo feito pela Câmara, se ele pode ou não recusar julgar o processo ou processar. Eles entenderam que a palavra julgamento, Felipe, do artigo 86 da Constituição Federal, que está escrito ali, compete ao Senado o julgamento do impeachment, do crime de responsabilidade, na verdade. Eles entenderam que essa palavra julgamento compõe a ideia de processar. Então, se eu vou julgar, eu posso levar todo o processo para dentro do Senado. Então, não posso obrigar o Senado simplesmente a julgar algo que ele acha que sequer pode ser processado, certo? Isso ficou bem claro no julgamento de ontem, que é também uma modificação sensível daqui no primeiro momento, o ministro Edson Fachin determinado, né? Agora, hoje nós vamos ter aí o fechamento da ata, né? Os ministros já leu o acórdão, né? Exatamente, os ministros vão ler e a partir disso será publicado. Não tem como hoje eles já responderem a dúvida de Eduardo Cunha, né? O que acontece se houver uma rejeição da comissão apresentada no plenário? Não vai ter... Na verdade, eles só vão responder essa dúvida quando isso ocorrer. Pois é, mas... Entende? Provavelmente o Eduardo Cunha, se quiser botar em votação, ele pode. Ele não precisa esperar a publicação da decisão do Supremo para cumprir a decisão do Supremo. Certo, mas... Entende? Ele não precisa esperar. Mas se houver rejeição... Do recesso, né? Perfeito, mas se houver rejeição para o processo? Para o processo. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, porque alguém vai judicializar, inclusive o próprio Eduardo Cunha, né? Que está dizendo desde ontem, tudo bem, pedir para o advogado da Câmara, né? A gente ouviu ele dizendo, o advogado da Câmara estava lá, suscitou uma questão de ordem, a gente assistiu, dizendo, e o que acontece se o plenário inteiro rejeitar a comissão? O que é bem provável que aconteça, porque se votou na outra comissão e não nessa, né, é porque não queria essa indicada pelos líderes, concorda? Então é provável que isso venha a acontecer, não sendo contrafático, sendo fático na questão, né? Então provavelmente vai parar todo o procedimento. Na verdade, o procedimento já está atrasado, né? Tem uma coisa interessante nessa ação do PCdoB, Felipe, que é a seguinte: a DPF, a arguição do descumprimento do preceito fundamental, a via processual que o PCdoB ingressou para fazer esse questionamento, não deveria, ao menos teoricamente, doutrinariamente, servir para julgar uma situação de fato, uma situação empírica que está acontecendo. O processo de impeachment da Dilma, você me entende? Sim. A EDPF serviria, em tese, se aquela lei, que é de 1950, se aquela lei ela é compatível com a Constituição, certo? E acabou se transformando o julgamento num julgamento do procedimento de impeachment da presidente Dilma, e não em tese para futuros julgamentos, para outras questões. Então é bastante curioso como foi conduzido pelo Supremo Tribunal Federal esse julgamento de ontem. Claro que nós vamos ver a ata organizada com os votos a partir de hoje, né? Duas questões nisso, né? Em primeiro lugar, a falta de legislação é culpa do Congresso, que já teve lá Collor e não tomou nenhuma atitude pós-Collor. E no fim, né, acaba sendo usado o mesmo regramento de Collor. Não, o Supremo diz o seguinte: olha, o que foi definido lá para Collor continua valendo aqui. Apesar de a gente dizer o seguinte, mas o Supremo muda a todo momento, poderia mudar suas posições, ministros são absolutamente diferentes, as escolas são diferentes. A senhora citou aí Gilmar Mendes e Barroso com um novo pensamento já a partir de 2003. 10 anos após Collor, quer dizer, então poderia ter uma nova interpretação. Não, a interpretação fica muito igual lá, semelhante ao que aconteceu lá na década de 90, ainda não evoluiu nesse caso, né? É porque eles, em vez de julgarem a discussão em termos abstratos, a lei em tese, eles julgaram o quê? O procedimento atual, para eles preocupados muito mais com as garantias do cidadão, presidente da República acusado, de não ter um processo de exceção. Porque se você observa, uma das ingressantes com pedido de impeachment, que é a professora da USP, Janaína Pascoal, não sei se você já escutou ela falando, a Janaína, o que ela diz o tempo todo? Eu tenho medo que o Supremo crie um tribunal de exceção para Dilma. E aí anula todo o processo de impeachment. O que é um tribunal de exceção? É aquelas criadas para julgar uma situação depois que o fato é ocorrido, certo? Que seria exatamente o caso, né? O Supremo vai estabelecer o procedimento agora para o impeachment da Dilma, mas o impeachment já começou a correr. Como é que ficaria isso, né?
será que eu não teria garantias desse cidadão acusado sendo violadas se eu troco o rito? Será que esse cidadão não podia chegar e dizer, olha, eu não estou sendo julgado com as regras da segurança jurídica, as regras que eu esperava ser julgada, quais seriam essas? As que aplicaram ao presidente Collor, certo? E eu posso alegar que simplesmente eu tenho meu direito do devido processo, direitos constitucionais, direitos fundamentais, violados. Então o Supremo está muito preocupado com essa argumentação. Isso eu senti ontem nos votos, que eu acompanhei, certo, Felipe? Eu senti muito essa preocupação de não criar regras que sejam usadas, as regras depois do ingresso do pedido de impeachment. E não preocupado em atualizar, como tu te referes aqui, a interpretação nova da legislação, certo? Mudou o Supremo. Década de 90, no impeachment do Collor, a Constituição era jovem, a gente não tinha aquela cultura constitucional, né? Nós tínhamos assim um atropelo constitucional no julgamento do presidente Collor. A Constituição era novinha, né? Ela não tinha ainda 5, 6 anos de idade. Pensem que isso, para mudar o paradigma cultural, jurídico, é muito pouco tempo. Hoje nós temos uma Constituição consolidada, então tu tens toda a razão no que tu falas. Mas, por outro lado, a competência para organizar e fazer uma lei especial relativa ao procedimento do impeachment, guardando relação com essa Constituição, guardando relação com os tratados em matéria de direitos humanos, que são extremamente importantes nesse aspecto, é o Congresso que deveria ter feito. E realmente foi omisso e não fez, né? E a omissão do Congresso gera esse ativismo interfederal. Perfeito. Bom, só para fechar, vamos lá, vamos repassar os pontos aqui. Por unanimidade, o Supremo entendeu que não é preciso ouvir a presidente Dilma Rousseff antes de formar a comissão que vai analisar o pedido de abertura do processo de impeachment na Câmara, a chamada defesa prévia. A eleição da comissão especial da Câmara que vai analisar o impeachment deve ser escolhida com voto aberto, ainda bem, para a gente saber a cara de cada um. Isso é cor horário da Constituição Federal, né? Essa é a parte mais importante que o Supremo tinha que definir. Exato. A Câmara fez com voto secreto, o placar do Supremo foi de 6-5, mesmo assim foi 6-5, né? Foi 6-5, foi apertado. Mesmo assim foi complicado ali. Os ministros derrubaram a eleição da chapa alternativa da oposição na Comissão Especial da Câmara, 7-4. A maioria também entendeu que o Senado pode rever a decisão da Câmara sobre a abertura do processo, ou seja, o Senado pode manter ou arquivar o processo aberto na Câmara, 8-3, força para o Senado nesse caso aí, e também por 8-3 o Supremo decidiu que se o processo for aberto, o afastamento da presidente Dilma do cargo só ocorrerá depois que o plenário do Senado decidir. Né? Essas são as principais decisões aí, e a partir de agora, com algumas dúvidas ainda suscitadas como essa aí, se por acaso houver uma rejeição da comissão, que vai ficar agora essa dúvida no ar até o Supremo se pronunciar sobre isso, já começamos a ter um rito, né, enquanto o Congresso não legisla definitivamente sobre o assunto. É isso? Exatamente. Mesmo que o Congresso venha legislar hoje, ao processo da Dilma, não vai se aplicar essa nova legislação, né? Porque ele já é um processo em curso. Salvo se essa legislação for mais benéfica para presidente Dilma, né? Salvo se ela for mais garantística, se ela prever outras situações. O que eu duvido que venha ocorrer véspera do quê? De um recesso parlamentar e nas condições atuais políticas desse país, né? Vai ter o recesso, fica tudo para depois do Carnaval, professora. Exatamente, como tudo, né, Felipe? Professora Carolina Machado Cirilo da Silva, Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado à senhora, um excelente dia de trabalho. Muito obrigada, Felipe. Bom trabalho para você.